Boa noite, mesa diretiva, senhoras vereadores, nobres pares, público presente. Eu quero aproveitar bem o tempo, vou começar com os trabalhos da semana. Você coloca para mim a primeira foto? Daqui a pouco, no final, eu falo sobre os temas que nós conversamos, mas um lembrete ainda da importância do Outubro Rosa, não é? Então, o que eu vou distribuir essa semana é a questão da detecção precoce. Abre aspas, o câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura. Sabemos dessa questão, sabemos dessa preocupação, e é importantíssimo que nós cada vez mais divulguemos essa informação. Além de estar atento ao próprio corpo, a mulher também recomenda-se que entre os 50 e 69 anos façam uma mamografia de rastreamento. E aí venho humildemente, novamente, falar da preocupação da nossa cidade. Quantas mulheres precisam da mamografia? Infelizmente, a gente tem uma lentidão na realização dos mesmos, né? Então, os secretários já se foram, mas pela internet é importantíssimo que esse tema seja tratado de uma maneira mais humana, eu acho que é a palavra certa, não é? Já falamos aqui, outros vereadores também já falaram, existe o caminhão da mamografia, existe convênios com o governo do estado, é importantíssimo que a Secretaria de Saúde faça também a sua parte, não é? Porque a prevenção ainda é o melhor caminho. Aí pode colocar as outras fotos? Hoje teve um evento ali no SIC Eduardo von Zuben, então estavam reunidos para o festival de natação adaptado. Pode colocar outra foto? Então, coloquei uma foto mais ampla, né? E ali as crianças com deficiência participando desse festival. Então, como é importante a inclusão em todos os sentidos, não é? Existe uma equipe ali da Secretaria de Esporte, aqui o Val Roda Show, né, junto com a Secretaria de Educação. É importantíssimo que a gente cuide cada vez mais, não é? Um lembrete, a gente vê a participação ali no SIC Eduardo von Zuben, e a gente precisa de um trabalho em conjunto de conscientização dos usuários, mas também de manutenção. Não é? Ali tem que ser um cuidado extremamente amplo, como em todos os centros da cidade. E a partir daí, eu quero começar no tema que eu trouxe essa noite, para que a gente possa repensar, não é? O Poder Executivo precisa repensar a forma das rondas da Guarda Municipal, para que busque o combate a esse problema tão grave que eu trouxe hoje para a gente refletir, principalmente o uso de drogas, tanto elas lícitas como ilícitas, nos jovens e adolescentes. Sou testemunha ali no bairro da Capela, toda a região onde tem um centro de concentração de jovens, a gente precisa pensar uma alternativa. Essa semana eu tive em contato com o secretário, Val Souza, que agradeço na tribuna, porque é mais do que a responsabilidade só de uma secretaria, é uma responsabilidade social. Nós sabemos que o problema das drogas não é particular da cidade de Vinhedo, mas é necessário que seja feita uma ação preventiva. Então, eu faço questão de pesquisar mais sobre quais são as ações concretas do município de Vinhedo para que promova ações preventivas. Tirar o jovem da droga, só existe um caminho, é favorecê-lo para que tenha um outro evento, vamos chamar assim, não é? Se você não colocar esse jovem para que ele faça alguma outra atividade, ele vai ficar ali refém da marginalidade. E aí eu trouxe para a gente pensar 2 exemplos aqui. Primeiro, eu trouxe um exemplo da USP, que eles fazem um estudo que o consumo de álcool, cigarro e outras substâncias psicoativas por adolescentes é tão alto, especialmente perigoso, por algumas questões básicas. Então, é necessário que a gente faça algumas perguntas para a cidade de Vinhedo especificamente. Os pontos de encontro, quais são? Os jovens que utilizam, como eles utilizam, quais os momentos que favorecem essa utilização. Então, eu quero crer que a gente precisa pensar até um projeto concreto mesmo, um projeto que favoreça a integração das pessoas, que não marginalize, que não exclua nenhum dos nossos jovens, porque senão fica muito cômoda essa sensação, ou essa acusação, dizendo que o jovem está nas drogas porque ele quis. É uma questão de saúde pública também. E aí, esse exemplo da USP, ele fala o seguinte, abre aspas, durante a infância e a adolescência, o ser humano aprende a conviver com a sociedade, a seguir regras e entender como o mundo funciona.
São fases da vida e cada uma delas com suas características específicas. Um período de tantas mudanças torna os jovens, que ainda são seres em formação, vulneráveis à atratividade das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Aí eu trouxe uma pesquisa, porque eu acredito que, se a gente analisa os números, nos ajuda a tomar mais decisões. Então, lembrando aqui na cidade de Vinhedo, aí até o Florentino deve ter participado do ProERD, não é? O projeto que vai até as escolas, conscientizando as crianças ali, os pré-adolescentes, para não usar as drogas. Qual a estatística que eu trouxe? Do IBGE de 2012, uma pesquisa nacional de saúde escolar. Alunos do 9º ano de diversos municípios brasileiros apontam que, no ensino fundamental, cerca de 20% dos alunos já experimentaram cigarro. Primeiro dado para a gente refletir. Em relação ao álcool, 50% dos adolescentes consumiram ao menos uma dose dessa bebida até os 15 anos. Mais ainda, 22% já ficaram embriagados. Agora, o que me assustou, o uso de drogas até 15 anos, como a maconha, a cocaína, o crack e o êxtase, foram cerca de 7,3% dos nossos jovens e adolescentes. Então, é muito prático a matemática. Se a gente não oferecer uma alternativa para esses jovens, eles vão facilmente cair nessa tentação. E aí, qual que é o projeto que eu trouxe? Que eu trouxe vários, na verdade, encaminharei ao Adriano, né, para ele que ele distribua para as secretarias, mas um deles aqui, ele conta um pouquinho de como cuidar dos jovens com consumo de substâncias psicoativas. Então ele dá um exemplo. Abre aspas. Isso faz com que o adolescente se torne mais vulnerável a situações arriscadas, como o consumo dessas drogas. Os adolescentes são mais sensíveis aos efeitos recompensadores do etanol com a desinibição. Qual que é a ação prática? Primeiro, a professora do ICB destaca que a pressão exercida por amigos, por usuários, transtornos psiquiátricos, sintomas depressivos, ansiedade, disfunção familiar, são grandes causadores dessa utilização de drogas. Então, se a gente ficar esperando cair do céu uma solução, não vai cair do céu. É necessário uma política pública para que traga esse jovem, para que favoreça o primeiro emprego, para que busque essa eliminação da evasão escolar. No IDEB de Vinhedo, ele vem crescendo nos últimos tempos, e eu sou testemunha, tenho acompanhado os dados. E a gente precisa se perguntar, o IDEB está por completo? Num dos pilares do IDEB, não é, que é o Índice de Educação Básica, um dos pilares, ele tem o envolvimento das famílias. Por que é tão importante? Não vai dar tempo de eu falar tudo que eu gostaria, mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Por que é importante esse envolvimento? A ONG Movimento Pé no Chão. A Estela, que é uma psicóloga e pós-doutorada em neurociência, ela diz o seguinte: o programa busca formas alternativas de diminuir a experimentação e o consumo do álcool pelas crianças e adolescentes. Hoje, 21 ONGs participam com o diferencial do jovem de responsabilidade. O que significa isso? É como se nós tivéssemos multiplicadores nas escolas. Esses jovens vão ser treinados e esses próprios jovens falam para jovens, que é a linguagem que funciona hoje em dia. A única linguagem, ou a principal linguagem, para o jovem ouvir outro jovem, é que esse formador de opinião tenha um preparo também. E aí, para terminar, para a gente refletir a nossa importância como família, não podemos esquecer do tratamento desses jovens que já estão envolvidos com as drogas. Abre aspas novamente. Embora muitos programas de prevenção estejam sendo desenvolvidos, é importante também cuidar da recuperação dos jovens que acabaram utilizando alguma substância psicoativa. O trabalho é realizado em muitas esferas e deve principalmente fortalecer novamente o não uso das drogas. Como que a gente pode, por exemplo, evitar? Abre aspas novamente. Crianças e adolescentes buscam modelos para se inspirar. E ter dentro de casa um familiar que utilize substâncias psicoativas pode colaborar para que eles venham a utilizar a mesma substância no futuro. Então, volto aqui a fazer um desafio para nosso Poder Executivo, pensar políticas públicas concretas. É necessário um treinamento, é necessário dar função para esses jovens. Eu sou testemunha também como a Guarda Municipal faz as rondas, ela faz a ronda em determinado ponto, eles saem dali, correm para outro. Praça do Aquário, por exemplo, não é? Corre de um canto para o outro, e a gente fica
jogando dinheiro fora e não trazendo de volta a realidade desses jovens. Então, minha sugestão é que, rapidamente, a gente coloque no papel uma política social para que a gente não seja vencido pelas drogas. Para completar o meu raciocínio, eu quero compartilhar aqui os vereadores que me antecederam. E aí eu também estava estudando aqui a Lei 13.367, que fala especificamente das comissões parlamentares de inquérito, e eu tenho uma conclusão aqui. Ela passou por uma revisão, e antes da revisão aqui no artigo 5º dessa lei, que dispõe sobre a comissão parlamentar de inquérito, o artigo 5º diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por projetos de resolução. Foi feito isso. Parágrafo 1º, se forem diversos fatos objeto de inquérito, a comissão dirá em separado sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de fim da investigação dos demais. Parágrafo 2º, a incumbência da comissão parlamentar de inquérito termina com a sessão legislativa, em que tiver sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara, prorrogando-a dentro da legislatura em curso. Até aqui, nenhuma dúvida. Aqui vem o artigo 6º, que coloca essa dúvida em qual será a nossa ação. Já recebi algumas perguntas, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e no meu modo de entender, o artigo 6º responde. Mesmo nós votando contrário ao relatório, ao projeto de resolução, na verdade, aqui está muito claro no meu entender. O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve esta lei, no que lhes for aplicável às normas do processo penal. A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará relatório circunstanciado com suas conclusões para as devidas providências, entre outros órgãos, Ministério Público, Advocacia Geral da União, com cópia da documentação, para que promovam as responsabilidades civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. E aí ele segue o artigo 7º, então fica claro, ou pelo menos no meu entendimento, fica claro que há um trabalho para questão advocatícia, né? Temos advogados como vereadores, temos também a questão jurídica da casa. Então, eu acredito que a saída é seguir a própria lei, não é que ela é 1579, de 18 de março de 1952, e que passou por uma alteração em 5 de dezembro de 2016. Acredito que essa aqui é a resposta para a conclusão da nossa votação de hoje. Encaminhar para os órgãos, seja ele Ministério Público ou Advocacia, no caso Ministério Público, com cópia de toda a documentação. E aí, para concluir meu raciocínio, a gente precisa deixar claro, acho que a função e o papel de cada uma dos poderes, e o Executivo, em nenhuma instância, usar de artifícios para que jogue a responsabilidade só para essa Câmara. Nós também, como Câmara, não deixar que o Executivo fique responsabilizado pelos nossos atos, mas, em resumo, o que eu estou querendo dizer é que a cidade precisa caminhar. Não é? Tem uma suspeita que foi relatada ontem, eu estive presente na Santa Casa, e aí, mesmo que não se comprove, aqui de novo vou reforçar, é uma suspeita. Uma jovem esteve presente no feriado na Represa 2, e lá na Represa 2, infelizmente, parece que ela foi picada por um carrapato, e tudo leva a crer que, possivelmente, ela tenha a febre maculosa. Por que eu estou dizendo que a gente precisa investigar? Porque a gente preserva o nome da família, eu preservo aqui a instituição, a Santa Casa está fazendo o possível e o impossível para que essa menina seja salva, mas quantas vezes foram faladas quantos vereadores falaram nessa casa que era necessário uma ação de prevenção nas represas? É função dos poderes. É muito cômodo a gente falar assim, mas lógico, a pessoa não viu no jornal que não poderia ir na represa. Óbvio que a gente pode pensar dessa maneira, mas é óbvio também que o Poder Executivo precisa sair da inanição e, mais do que a propaganda, precisa colocar em prática algumas ações. No meu modo de entender, se não mudar de novo a gestão, vai ficar nessa superfície, vamos dizer assim. Muda um secretário daqui, coloca um secretário lá e a população continua sofrendo. Então, venho aqui humildemente dizer aos secretários que é necessário uma mudança de gestão, porque senão a gente fica só retardando algumas coisas, precisa enfrentar os problemas. Então, por hoje, essa noite é só. Desejo a todos uma boa semana.